Melhorou? Agora sim, agora ficou legal. Bacana. Consegue me ver, me ouvir bem? Sim, agora sim, ficou muito bom. Agora a imagem tá bacana. Então, pessoal, quem quiser se inscrever, dá tempo ainda, corre lá no site da Ubra, ubra.br/live. Lá você se inscreve, deixa os seus dados, que aí a gente vai conseguir emitir o certificado para vocês, tá bom? Antes da gente iniciar, Rayane, eu quero até contar uma história bem legalzinha aqui, que eu conheci a Rayane, pessoal, semestre passado, ela foi colar grau lá na Ubra, e a gente lá da comunicação, a gente recebe os discursos, né, do pessoal dos cursos, e eu me lembro que eu estava lendo o discurso da Rayane no dia lá, que eu recebi, e eu falei, gente, essa menina é diferente, ela vai ser aplaudida de pé lá, e não deu outra, né, Rayane? Foi de pé mesmo que o pessoal te aplaudiu, foi muito emocionante, muito forte, né, e muito verdadeiro o seu discurso, eu achei excepcional. E para a gente começar a nossa conversa, diz para o pessoal aí, conta a sua história, quem é a sua família, de onde você veio, e um pouquinho da sua trajetória aí, para até você chegar aí à graduação em Direito, né, e ter passado na OAB. Boa noite, gente. Como ele bem apresentou, eu sou a Rayane. E assim, acho que como a maioria das pessoas, a minha história é muito simples, a minha família é muito simples. O meu pai é pintor, a minha mãe é doméstica. Eu sou uma das primeiras pessoas na minha família a concluir um curso de ensino superior. E a gente passou por dificuldades, né? Por percalços bem grandes, bem difíceis. E aos poucos a gente foi conseguindo superar. Eu sempre estudei em escola pública e não que o ensino fosse ruim, muito pelo contrário, mas a gente não tem como comparar a estrutura de 40, 50 alunos por turma de material com uma de uma escola particular. Quando eu estava no finzinho do ensino médio, eu me formei técnica em logística pelo Pronatec e depois comecei a trabalhar e já iniciei na faculdade também através do ProUni e sempre conciliando trabalho, estágio com a faculdade, o que quem faz isso sabe quão difícil é. E assim, superando, né, um dia após o outro. Quando eu fazia o curso técnico, por exemplo, eu trabalhava das 8 às 18 e fazia o curso das 19 às 23. Então eu não tinha tempo nem para respirar, mas ao longo do tempo a gente foi superando e eu consegui entrar e consegui concluir o curso superior, como você disse, né, em março desse ano, graças a Deus. Que legal. Bom, pessoal, obrigado pela presença aí. Todo mundo que está acompanhando a live, tem bastante gente já te elogiando bastante aí nos comentários. Um abraço aí para o professor Rodrigo, para a Denossani, colaborador lá da Ubra também. O Maurício, que está lá em Salvador, né, acompanhando a gente, olha que legal. Tem espectador aqui lá da Bahia, muito bom. O professor Carlos André está aí também. Longe. Bacana, muito bom. E assim, né, é um assunto que precisa ser discutido, né, e muito atual, né, porque eu lembro até de ver a Ângela, que é uma pessoa que atua muito nessa causa aqui em Tumbiara, falando, gente, não convida a gente só na Semana da Consciência Negra, pode convidar o ano inteiro também, a gente está o ano inteiro aí falando disso. E é um assunto que a gente tem que sempre estar falando. Eu quero te fazer uma pergunta, um assunto que também se discute muito é na hora de se referir à cor da pessoa, né, a cor da pele. Uns falam negros, outros falam preto, outros falam afrodescendente, né? Mas assim, a palavra negra, né, ela se refere, ao longo dos anos, ela passou a se referir muito a coisas ruins, né? Tipo, peste negra, fome negra. Isso acabou prejudicando um pouco. Como que você gosta que se refere à cor da sua pele? Como que você acha que deve ser chamado? Assim, tudo depende muito da forma e a intenção com a qual a pessoa fala, né? Mas eu, particularmente, prefiro preta.
eu prefiro que se refiram a mim como preta, como mulher preta. A palavra negro, há quem diga que ela vem de origem grega e significa negro, o que é associado a coisas ruins, né? Então, há quem diga também que negro se refere à raça e preto à cor, né? Há quem não aceite ser chamado de negro. Eu ainda utilizo as duas terminologias, mas eu prefiro preto e me policio sempre para utilizar essa expressão. Eu separei aqui alguns vocabulários que a gente utiliza durante o dia da gente e que são racistas. Só que a gente às vezes não tem conhecimento ou tem e não se policia o suficiente para não utilizar. Por exemplo, denegrir, que é tornar negro, e as pessoas usam isso no sentido de difamar, né? Criado mudo, mulata, pessoa escura da cor do pecado, que refere muito à hipersexualização do negro. Tipo assim, desde que aboliu a escravatura, o negro ele foi atribuído um monte de características, e uma delas é a hipersexualização. Serviço de preto, moreno, moreninho, meia tigela, cabelo ruim, mercado negro, magia negra, ovelha negra, lista negra, ou falar, por exemplo, que um preto bem-sucedido. O pessoal utiliza e às vezes sem saber ou sabendo também, né? Às vezes o pessoal percebe ou não, mas isso que você falou é muito importante, né? Eu acho que a forma como a pessoa fala, o que ela quer, né, entonar ali na fala, que pesa demais, né? Às vezes o jeito de falar que vai demonstrar mesmo se a pessoa está sendo racista ou não, né? Isso. E é muito o contexto, né? É muito importante que essas palavras sejam substituídas ou excluídas do nosso vocabulário, porque as pessoas hoje em dia têm muita mania de dizer, é mimimi, ou tudo é racismo. Aquilo que não me atinge realmente é mimimi, né? Aquilo que não me afeta. Então, assim, se ofende. Tem até uma expressão que fala, deixa o negro falar o que é racismo, deixa o preto falar o que é racismo. Então, se me ofende, eu tenho que repensar, né? Se ofende o outro, eu vou repensar a minha atitude. Então, essas palavras, elas precisam ser excluídas do nosso vocabulário, porque sim, elas são racistas. Verdade. Eu quero tocar nos casos recentes, assim, né, que um deles, né, gerou protesto no mundo inteiro, que é o caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, e comoveu o mundo inteiro, policial branco, né, asfixiando, né, o rapaz. Tem o caso também de um garotinho de 5 anos que caiu de um prédio e morreu, né? Ele estava na casa da patroa da mãe, né? E ela ficou ali olhando ele um tempinho, ele foi lá e caiu, porque ela deixou ele sozinho lá no elevador. E tem outros casos também parecidos, tem um jovem que levou um tiro nas costas também, na favela no Rio de Janeiro, dentro de casa, né? Durante uma ação policial. Você acha que esses casos, eles enquadram no racismo estrutural? Você imagina, assim, que pode ser um deles ou todos eles? Eu acredito que sim. Elza Soares bem disse que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Tudo isso que você disse, todas essas pessoas são negras, são pretas. Se estivessem matando os brancos, a gente seria tratado do mesmo jeito? Entendeu? Se a empregada deixa o filho da patroa cair do prédio, ela seria tratada do mesmo jeito? A nossa sociedade, ela está estruturalmente moldada para conservar o privilégio do branco. Inclusive a nossa força de polícia. A polícia, eu pesquisei um dado que me chocou muito. Eu já sabia, assim, por alto, mas eu pesquisei para falar exatamente. Todos esses nomes que você falou foram vítimas de racismo, sim, eu acredito. E ano passado, a polícia brasileira fez 5.804 vítimas. Desse número, 4.500. Entendeu? A nossa sociedade, ela é estruturalmente conservada para
manter o branco numa posição de privilégio. Sobre o George Floyd, ele estava rendido, desarmado e foi asfixiado. O policial sentiu ali aquele ímpeto de manter o cara sob o... Entendeu? Em cima dele ali, ajoelhado. Né? As testemunhas ali pediam, ele não tá dizendo que não consegue respirar, ele deve estar rendido, ele não vai... Entendeu? Não ia implicar nenhum tipo de... Ele não ia fugir, não ia acontecer nada, mas... Não tinha como ele oferecer algum perigo. Então, a única coisa que justifica isso é a cor da pele. A gente também nem precisa buscar em outros países. A gente tem as nossas próprias atrocidades aqui. Pedro Henrique, que morreu asfixiado por um segurança particular na unidade do supermercado Extra. Você se lembra desse caso? Que o segurança deitou sobre ele e ele também morreu asfixiado, assim como o George. Então não é muito diferente. As histórias se repetem e a gente tem que questionar o porquê, né? Tem um caso também, um rapaz que levou 80 tiros com a família, lá quase 80 tiros durante uma abordagem. A família dentro do carro. Não tinha arma dentro do carro, não tinha nada. Tem o caso da vereadora Marielle também lá, que ficou conhecida. A gente não sabe o que motivou, mas pode ser que tenha alguma ligação com isso. Então, isso são os casos que a gente fica sabendo, né? Que torna público, né? Exatamente. Tem muita coisa aí que a gente não deve saber, né? Dessas 4.500 vidas, quantas a gente ficou sabendo do nome, né? E quantas vão morrer esse ano? É muito sério, gente, é muito sério. A gente tem que questionar o porquê, entendeu? Em geral, mortas por brancos. Ó, tem um comentário aqui do Marcos. O Marcos fala que o trabalho feito nas coxas também é uma frase racista, referindo a um trabalho da época da escravidão, né? Que usavam os negros usavam as coxas para fazer as telhas. Bem lembrado aí, ó. Obrigado pela colaboração aí. Pois é, o pessoal que está comentando, obrigado a todo mundo aí que está comentando. A gente vai tentar lembrar de todo mundo, que são muitos comentários. Rayane, eu percebi que a Rayane é muito querida aí pelo pessoal, o pessoal sempre lembrando dela. Rayane, vamos falar um pouco de você assim também, né? Ao longo da sua vida, você provavelmente deve ter passado por algum caso de racismo, né? Até porque o racismo, como a gente já disse aqui, está enraizado na sociedade. Tem alguma situação assim que te marcou, algo que você lembra, fala, nossa, tipo, isso eu não vou esquecer nunca? Tem situações assim que são rotineiras. A gente recebe olhares tortos em lojas, mercados. Manifestar, por exemplo, se já foi seguido, se já foi vistoriado de uma maneira assim mais incisiva. É como se pensassem que a gente não tem poder aquisitivo para estar ali, ou como se a gente não pudesse ter, entendeu? Que a gente não pode fazer tal coisa, não tem como a gente ter o mesmo nível de vida da pessoa branca, de classe média alta. Eu já fui seguida em loja, já tive olhares tipo assim, você não tem condição de comprar isso, entendeu? E inclusive a pessoa que é racista com a gente se odeia. Há 4 anos atrás eu alisava meu cabelo. Por quê? Porque eu tentava suavizar, era tão enraizado em mim que eu tentava suavizar as minhas características de mulher preta. Eu tentava passar despercebida pelos olhos da sociedade. E, inclusive, quando eu assumi, como se percebesse, se tivessem certeza que eu era negra, que eu era preta. E aí, os olhares começaram a ficar muito piores. Eu já fui hostilizada em ambiente de trabalho, como se item que o meu chefe tinha. Eu sentia que ele se sentia incomodado, entendeu? E realmente a Casa Grande se incomoda, né, com a ascensão da senzala. É como se eu não tivesse o direito de viajar, de estudar, de ter um veículo para me locomover, se eu tivesse que ocupar um lugar ínfimo na sociedade, tipo um lugar invisível, se possível, sabe? Eu já tive experiência com
amigos. Um amigo meu uma vez ouviu que ele estava correndo e perguntaram se ele estava correndo. Particularmente me sinto triste por enxergar que outro ser humano consegue chegar nesse nível, sabe? Nesse lugar e colocar. Porque a gente vai pro mesmo lugar quando a gente não estiver mais aqui, entendeu? Então, em algumas situações eu já me senti muito enfurecida e assim vai, dá aquela sensação de ódio. Quando eu, como mulher preta, visualizo as manifestações na televisão, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não concordo com essa agressividade. Mas nunca ouviram a gente. Nunca ouviram a gente, nunca olharam pra gente. Então, assim, a agressividade, de certa forma, é um meio que a gente encontrou, entendeu? Acima de tudo, a gente tem que se fortalecer, eu acredito, o povo preto, se unir, sabe, se enriquecer, cuidar um do outro e se manifestar mesmo para que a gente nunca mais precise passar por isso. E tem uma coisa que tem que se tocar dos seus privilégios, das coisas que levam vantagem e falar, poxa, tem que ter um equilíbrio, né? Existe preconceito contra tudo que é diferente, contra o homossexual, contra o indígena, contra, entendeu? A pessoa contra que tem uma etnia diferente, contra o cigano. Então, assim, não é uma luta de um só. É uma luta de todo mundo. E tem um poema do Brecht que fala que quando não era comigo, eu não me importei. E quando me levaram, ninguém se importou comigo. Então, assim, é um coletivo. A gente tem que lutar junto. Como você bem disse, o branco tem que reconhecer a posição de privilégio e tentar acender o negro, puxar o negro, dar lugar de fala, dar visibilidade para nossa luta, entendeu? Não falar pela gente, pra gente falar, entendeu? Pra gente expor as nossas vivências. E isso tudo que eu tô falando aqui hoje é de vivência, é de dia a dia, são das minhas pesquisas, das minhas experiências, entendeu? Não é que a gente seja o dono da razão, ou tá falando tudo certo e tudo mais, mas tudo que eu passei ao longo de 24 anos da minha vida e que com certeza ainda vou continuar a passar, porque às vezes dá uma sensação que a gente tá retrocedendo, sabe? Ver casos como o do George, como o do Miguel, ver esse tipo de coisa em pleno século XXI, assim, parece que a gente está retrocedendo. Apesar da nossa a gente não pode aceitar isso, a gente não pode ficar apático diante dessa situação, entendeu? A gente tem que lutar e esbravejar para que escutem a nossa voz. Agradecer o pessoal aí que tá comentando, tá, pessoal? A gente não tá conseguindo ler tudo, mas a gente tá... eu não estou conseguindo falar todos os comentários, mas a gente está conseguindo ver aqui o Cássio falando que, infelizmente, a sociedade, a humanidade em si, são auto-ignorantes quanto à cor da pele, não percebe que todos somos iguais. Verdade, pessoal. E tem muitos relatos aqui também, pessoal falando de situações que passou. É bem legal falar disso, né? Poder expor aqui na live, para a gente discutir, porque tem que ser discutido. É o primeiro passo, debater, para a gente poder chegar. Tudo que eu estou falando, igual você está falando, é vivência. Não, porque a pessoa preta falar é um peso muito maior do que o branco falar de racismo. Então, por isso que é importante a gente debater, colocar. Eu vejo uma ação muito bacana aí, os artistas estão emprestando aí seus Instagrams cheios de seguidores para o pessoal debater, falar mais do assunto e é legal, né? E espero que isso é muito tocante. Eu estava lendo uma matéria esses dias, influencers brancas falando de um assunto X, exemplo, feminismo, e influencers pretas falando do mesmo assunto X. As influencers brancas tinham, triplo de seguidores. Entendeu? Ainda incomoda que a gente ocupe essas posições, ainda incomoda ver um preto na televisão falando de outras coisas, sabe? De coisas que, tecnicamente, não é assunto de preto.
de que está tão enraizado no subconsciente da pessoa que incomoda aquela visibilidade e elas acabam que não tenham tanto seguidor. Então, assim, eu acho super válida essa ação dos artistas e acredito que vai atingir muita gente, espero que sim, mas de coração eu também espero que um dia a gente não precise disso, de utilizar o espaço do branco ceder o espaço para a gente ser ouvido, sabe? Verdade. A gente falando já nessa questão da representatividade, a gente pegar aí hoje a maioria da população brasileira é formada por pessoas pretas e se a gente for pegar lá no Congresso, a gente tem 17% dos deputados Umbiara mesmo, na Câmara Municipal, que eu recordo aqui, eu acho que tem só um vereador que é preto, acho que ele chama Zezé Preto, eu acho que é o único. Então, assim, falta essa representatividade. Se pegar a sua profissão mesmo, os advogados, eu estava lendo uma matéria, 1% só. É muito pouco. Eu até li um depoimento de uma advogada que participou da matéria, ela disse, e quando as pessoas vão me procurar no meu escritório, eles me perguntam cadê a advogada, achando que ela é a secretária, porque na cabeça das pessoas já está essa questão da inferioridade do preto. Diego, que a nossa luta ainda é muito recente e que colocam todos os tipos possíveis e impossíveis de obstáculos, né, no nosso caminho. Atores brancos para desempenhar papéis de personagens que originalmente eram trazidos em outras etnias, sejam havaianos, pretos e etc. A gente precisa lutar 10 vezes mais que o branco para conseguir uma vaga de trabalho, uma oportunidade. Somos vistos um antes e depois da abolição, né? Antes éramos vistos como trabalhadores, mesmo que trabalhadores escravizados, mas trabalhadores. Depois éramos vistos como vagabundos, preguiçosos, e esse estigma foi usufrui. Então, assim, é mais difícil o acesso à educação, é mais difícil que a gente ocupe cargos importantes, a gente ainda tem uma luta muito recente, o negro vota tem muito pouco tempo, então, assim, a gente não consegue eleger os nossos representantes, às vezes não temos representantes para votar, não tem como a gente competir com o branco, sendo que a gente larga anos-luz atrás. É natural que eles ocupem os cargos em sua maioria, mesmo não sendo a maioria da população, porque a gente ainda tem um prejuízo histórico muito grande. Não é de meritocracia que a gente está falando. As pessoas dizem, mas é só se esforçar, é só, entendeu? É só se esforçar, é só lutar que consegue. Não é. Entendeu? A gente não tem privilégio histórico que a gente está falando. E os brancos, eles estão anos-luz à nossa frente, sabe? Mas de uma maneira otimista, eu penso que aos poucos a gente vai quebrando as barreiras e preenchendo essas posições importantes na sociedade. Como a gente disse anteriormente, é importante que o branco reconheça seus privilégios, lute, porque numa sociedade racista não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista, como diria Angela Davis, né? Então, assim, você precisa lutar, você precisa demonstrar e buscar mesmo abrir caminhos, outros negros também, que ocupam posições importantes, abrir caminho e puxar, entendeu? E tirar o negro, o preto da margem da sociedade. Nelson Mandela dizia, né? Ninguém pode ensinar o dia, por que não amar, né? Então a gente tem que mudar essa visão. Rayane, você acredita assim, que as pessoas precisam também consumir mais cultura negra, né? Ler livro, ouvir música de preto, né? Assistir filme, ver série, né? O Netflix aí tá cheio de série aí que mostra essa realidade. Você acha que falta isso também? Eu creio, como todas as áreas, né? Como todas as áreas, a gente teve prejuízo mais consumida, incentivada, valorizada,
monetizada também. Eu assisti um vídeo da Viola Davis, ela dizia que ela faz um monte de papéis, tem não sei quantos Grammys, e ela ganha muito, muito menos que uma atriz branca. Que ligam pra ela e falam, nossa, você é maravilhosa, eu gosto muito do seu trabalho, faz um papel X pra mim, tarará, mas pagam menos do que uma atriz branca. E ela disse que passou a exigir, eu exijo que me paguem o mesmo valor que você pagaria pra ela. Então, assim, a gente precisa ler autores negros, renda para o nosso povo, entendeu? Para que valorize a nossa indústria, movimente. Quanto ao catálogo da Netflix que você citou, tem duas séries, minisséries que são maravilhosas. Uma é A Vida, salvo engano, que empreendeu e que enfrentou um monte de preconceitos por ser mulher, por ser preta. Mas no fim de tudo, ela conseguiu fundar a empresa dela. Então, assim, uma minissérie que enriquece muito, uma minissérie que mostra mesmo realmente como a gente sofre, principalmente a mulher preta, né? Eu brinco que a mulher preta, ela é, assim, a escória, porque quando você é homem, ainda é mais fácil. Tem a cartilha europeia, né? Branco, homem, cristão e hétero. Se você estiver aí você tá, assim, no topo do privilégio. Quanto mais características você tem, mais... eu confesso que para você confesso aqui que foi muito difícil assistir. Como preta, foi muito difícil assistir, porque é baseada em fatos reais. E a minissérie é muito chocante. São 4 jovens pretos. Um deles, acho que é hispânico, se eu não me engano. E eles foram condenados por um estupro que não cometeram unicamente pela cor da pele. Pegaram eles ali como bode expiatório com os protagonistas realmente da história real. E assim, é chocante. Eu assisti os 2 primeiros episódios e depois fiquei sem forças para assistir, porque a gente fica indignado de pensar que acontece coisas assim. E acontece ainda hoje, né? Como aconteceu com o George, como aconteceu, acho que não tem um mês, com um rapaz no Rio de Janeiro, como aconteceu com o Pedro e vários outros nomes que a gente nem fica sabendo, né? Mas que morrem exclusivamente pela cor da pele. Essa Olhos que Condenam eu também assisti, eu acho. Para mim foi difícil, que nunca vivenciei nada parecido. Poderia ter sido comigo. E aí uma história real, lá no Central Park, nos Estados Unidos, que tem toda aquela luta, né? Já de muito tempo. Eu vi uma outra série muito boa também, chama 7 Seconds. Eu acho que o pessoal aí quiser assistir também, que é um jovem preto, ele é atropelado ali na rua por um policial e a polícia não faz questão nenhuma de investigar. Agradecer de novo o pessoal aí, ó, que está comentando. Está subindo aqui os comentários. Obrigado. Ó, o Marcos está recomendando livros também. Ó, depois a gente vai dar uma olhada aqui para a gente poder falar. A gente estava falando da Lei Áurea, né? Que ela é recente, né? Que ela foi assinada, tem quase. Está chegando aí uns 130 anos. Foram jogados, né? Não teve condições de trabalho, de saúde. Ó, você está livre, mas se vira. E aí o pessoal começou a trazer europeu para trabalhar aí. Então, é um problema que precisa ser corrigido, né? E você acha que você vê dessa história, né? Assim, dessa luta, como que é para você ver que é tão recente e a dificuldade que foi, né, de lá para cá, e o
pessoal tem enfrentado. Você acha que precisa mais políticas públicas para corrigir isso, mais programas de incentivo para estudar, como o Pronatec, que foi um que você utilizou, o ProUni, você acha que precisa mais disso? Voltando um pouquinho que a gente falou da escravatura e da abolição em si, puxando um pouco para a minha área, que é do direito, falando um pouquinho de lei. Legal, pessoal. E tem fatos muito interessantes, como leis que criavam para inibir o negro de se desenvolver. Tem uma lei complementar da Constituição do Império de 1824, essa é antes da abolição, mas eu fiquei muito chocada que ela proibia os negros de estudarem. A Lei de Terras de 1850 proibia imigrantes negros e indígenas de comprarem terras. Em 1890, depois como tinha a Lei da Vadiagem, que penalizava negros que fossem encontrados na rua e sem trabalho, e tinha ainda a proibição da capoeira e de manifestação da cultura preta na rua. O intuito disso, além de proibir a demonstração dessas culturas e a perpetuação, era impedir que os negros se reunissem e se encontrassem em público. A gente fala essas coisas, parece que está muito distante e que é muito ilógico, né? Mas essas coisas refletem tanto nos dias de hoje, porque desde então o racismo tomou proporções muito grandes, né? Enraizou na nossa cultura. E aquele que não segue a cartilha europeia que eu te falei, sofre represália. Eu estava lendo que esse padrão é mantido pelos nossos governantes e pelo poder de polícia. Inclusive, a população encarcerada e 37,22% são brancos. Voltando à pergunta que você me fez, se eu acho que políticas públicas devem ser implantadas, sim, as políticas públicas devem ser implantadas porque, como eu te disse, a gente tem um prejuízo histórico e a gente larga tão distante, assim, a gente está tão atrás que sozinho eu acredito que a gente não consegue, ou vai demorar muitos anos para que isso seja reparado. Muita gente pergunta das cotas, mas elas não excluem mais do que incluem. Não, tem uma visão, sim, eu tenho uma visão de reparação, de dar acesso. Eu era uma das únicas negras na minha turma, se não a única. Se você observar a foto de turma, você consegue achar muito facilmente, porque você vai ver uma mulher com cabelo. Então, a gente precisa da abertura, a gente precisa de políticas públicas para poder reparar isso. Só que tem uma coisa muito interessante, que as pessoas pensam que a lei por si só resolve sozinha. Mas não, a gente tem que mudar a gente. O professor Leonardo até dizia que a lei é uma armadura, e uma armadura sem cavaleiro ela não faz nada. A gente precisa mudar o nosso pensamento, realmente quebrado para que esse padrão seja desfeito e a gente consiga atingir. É muito bonito quando a gente fala todo mundo é igual perante a lei. Não é. Não é. A gente tem que parar de visualizar isso e destinar para um mesmo tratamento que destina para o outro, porque não vai dar certo. A gente precisa sim reparar esse sofrimento que o negro teve e tem até hoje. A gente precisa de condições básicas de moradia, de escolaridade, de trabalho, mais de morrer do que um jovem branco. Como que eu estudo, como que eu me alimento, como que eu trabalho em segurança, entendeu? A gente precisa se desenvolver plena e livremente e a gente precisa que o governo, a polícia, garantia. A gente precisa dos nossos direitos, assim, assegurados e realmente efetivos, entendeu? A gente não precisa lidar de maneira
igual, como eu te falei, porque não adianta, a gente não vai largar do mesmo ponto, a gente não vai chegar no mesmo ponto, não vai ter o mesmo número de oportunidades. Então, eu acredito que as políticas públicas são necessárias, são o caminho para corrigir esse problema histórico, só que a população em si tem que ajudar, precisa mudar a mentalidade, as atitudes, e parar de agredir o outro diariamente. A Denossani comentou aí, né, que as cotas são necessárias e tal. Eu até me lembrei de uma matéria que eu estava lendo, que é do ano passado, dizendo que os negros hoje, eles são maioria nas universidades públicas, né? Pela primeira vez, maioria nas universidades públicas. Isso é uma conquista muito grande, né, Rayane? Muito grande. Como eu te disse, eu era uma das únicas numa turma de, sei lá, porque é através da educação que a gente vai mudar, que a gente vai alcançar cargos importantes, entendeu? Apesar de ser tudo mais difícil, né? Mas é um caminho que eu acredito que vai surtir efeito lá na frente. Eu sou muito eclético, mas eu escuto muito sertanejo, né? E o sertanejo hoje é uma música a mais popular do Brasil, né? O atual MPB. E aí eu tava tentando lembrar, eu falei, cara, mas que artista preto que tem, né? Quem é uma dupla de preto? Não tem, né? Você puxa, eu lembrei do João Paulo, lá do João Paulo Daniel, mas já era anos 90. Lembrei de um rapaz aí do Cléo de Bar, que é um cantor. O pessoal aí, a galera que está acompanhando, que gosta, vai conhecer. Ele não é lá estouradão, mas ele é conhecido. Mas aí eu não lembrei de mais ninguém. Falei, mais nenhum. Será? Sim, a gente tem que começar a ter esse tipo de raciocínio, né? Tentar buscar aí reflexão, né? A gente, igual eu te falei, as pessoas pensam, é mimimi, é conversa e tal, é só lutar que consegue. É só parar para refletir. Quantos atores brancos você conhece? Quantos atores pretos? Quantos vizinhos, por exemplo, se você mora em um condomínio de luxo, quantos vizinhos pretos você tem? Eu estava até lendo, tem umas 2 semanas, teve uma influencer que ela sofreu represália no condomínio que ela morava. Em um condomínio de luxo, a mansão dela custou milhões. E por quê? A gente tem sempre que se questionar. Por quê? Onde estão essas pessoas? Se elas são mais de 50% da população brasileira, onde elas estão? Que lugares elas estão ocupando? Os cantores, os artistas, entendeu? Todo mundo, professores, médicos. Por quantos médicos pretos você já foi atendido? Teve uma história que viralizou, acho que deve ter mais ou menos 1 ano, que uma senhora preta se emocionou porque ela foi atendida por um médico preto. Eu nunca fui atendida por um médico preto. Eu então, também não me recordo. Não recordo. A gente tem que refletir onde estão. Se são mais de 50% da população, onde essas pessoas estão escondidas, onde elas estão vivendo. É um assunto que a gente podia continuar falando a noite inteira aqui, que rende bastante, né? A gente precisa. Mas obrigado, eu vou ter que encerrar porque a gente já está há bastante tempo. Mas obrigado pela participação, por poder compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, falar da sua vida e falar desse assunto que tem que ser falado. Eu já estou pensando em outras coisas aqui. Eu estou vendo a campanha da galera do direito lá, que eles estão envolvidos. Vi a professora Patrícia, professora Auriluce, contra a violência contra a mulher, é uma coisa que tem que ser falada também, o machismo. São coisas que preciso colocar em pauta, até depois vou procurar o pessoal para a gente colocar em pauta aqui também no Instagram esses temas, né, que são muito importantes, né? São muito importantes e falar é uma chave, assim, é um pontapé inicial, falando que a gente quebra tabus, que a gente destrói preconceitos. E é muito importante, eu queria inclusive agradecer pelo espaço, pelo convite. É muito importante estar aqui compartilhando as minhas vivências para que outras pessoas pretas se identifiquem e não fiquem mais caladas. Dizer que se cuidem, todo mundo nesse momento que é complicado, para a gente poder estar junto, usufruindo. Um outro dado, Rayane, aproveitar que você está falando disso, eu vi agora
uma matéria hoje dizendo que os pretos estão morrendo bem mais do que brancos de coronavírus. Então, mais um retrato aí da realidade, né? Uma coisa, né? Pra gente poder lidar. Dizer que se cuidem, que a gente está vivendo um momento muito complicado, que não ignorem essa situação. Aproveitem também para cuidar do psicológico, né? Que fica muito abalado. Parabenizar a Ubra pela iniciativa, agradecer mesmo o espaço, porque assim, vocês poderiam ter colocado qualquer professor que tem doutorado, por exemplo, para falar sobre o assunto, e vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz mesmo. Dar a voz para o preto, para as experiências, para tudo que ele passou, é muito importante, é um passo gigante que a gente está dando, e é só isso mesmo. Lembrar mais uma vez para vocês que não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E lutar todos os dias para que um dia a gente possa realmente viver de igual para igual e ocupar as mesmas posições sem passar por nenhum constrangimento e sofrimento. A gente que agradece a sua participação e assim, a Ubra, falar em nome da Ubra agora, em nome do diretor Jefferson, a gente tem muito orgulho de ter tido você como aluna lá, com uma história de vida tão legal, tão estudiosa, que a Rayane já logo foi lá, fez a prova, já passou na OAB. Então, assim, mostra a sua dedicação, né? O quanto você se esforçou e quanto os professores te ajudaram também. Professora Luz, Patrícia, Rodrigo, Leonardo, todo mundo lá empenhado. Eu quero agradecer eles, que me incentivaram muito. Rodrigo, Luz, Patrícia, que compartilharam, que me incentivaram mesmo. Eu estava muito nervosa, a Patrícia super me acalmou. Agradecer muito pelo tempo, né, que a gente passou junto, por tudo que eles compartilharam comigo e aí continuam compartilhando. Rodrigo, que foi meu mestre do TCC, e todos os meus amigos, familiares que também me deram muito incentivo, compartilharam nas redes sociais e que